A principal missão da igreja é fazer o homem caído levantar-se. A palavra batismo, na língua grega, ela se aproxima muito do verbo levantar-se, colocar de pé. Estar com o ressuscitado é de fato reconhecer que nós somos homens caídos pelo pecado, mas que nós precisamos estar de pé para a caminhada espiritual que Ele nos propõe. Mas quando essa caminhada espiritual é verdadeira, ela é associada, ela tem como um fruto direto uma mudança de perspectiva na vida, na realidade. Há então uma transformação que do interior exala, sai para o exterior, promovendo uma mudança. Vejam, a sabedoria dos padres do Oriente diz o seguinte: você quer mudar o mundo? Mude a si mesmo, porque a gente não tem capacidade de mudar nada do mundo. Então, à medida que a gente se muda, o mundo começa a transformar, já que nós somos parte desse mundo. Neemias quer assumir a reconstrução da sua terra. Nós somos uma terra arrasada. O pecado nos arrasa todos os dias. As guerras nos arrasam. As grandes cidades com as suas violências, as pequenas com a drogadição, que cada vez é mais comum, a gente assiste hoje. Essa realidade de terra arrasada, sem dono, sem polícia, enfim. E quem somos nós diante dessa terra? Porque é um pouco da pergunta do Evangelho e do segmento. Que tipo de luz nós temos para uma terra de trevas e que se engana com a luz das nossas telas, dos celulares e de tudo com aquilo que abre? Nós estamos dispostos ou não a reconstruir o mundo? E aí aparece a figura muito emblemática do final do século XIX, uma menina que nasce em Alençon, cujo pai e a mãe têm 5 filhas, ela caçula, e que vê aos 5 anos a sua mãe morrer de câncer. Perde a mãe e assume o pai a figura do cuidado de uma casa de santos, todas religiosas. A Leônidas, inclusive, a mais difícil, já está quase beata também. A sua irmã Celi ajudou, por exemplo, com que a basílica tivesse o gosto da sua irmã. Uma jovem que encontra o Papa com 15 anos e pede: quero ir ao Carmelo. Mas menina, você é menor de idade. Não, eu quero ir ao Carmelo. E depois de entrar ao Carmelo, morre aos 24 anos, deixando uma herança magnífica. Não é à toa que ela é doutora da igreja, e a maior herança que ela deixa a cada um de nós é amar o ordinário da vida. Eu ontem estive celebrando o último dia do Tríduo, numa paróquia de Santa Teresinha, que eu passei quando eu era seminarista, no ano de 2003, há mais de 22 anos atrás, lá em Magda. Quero mandar meu abraço para todo mundo que é de Magda. E foi lá que eu aprendi a amar Santa Teresinha. Aí eu li a história de uma alma, reli a história de uma alma, tive a oportunidade de ficar em Lisieux 10 dias, reli de novo em Lisieux, indo nos Buissonets, onde é que eles habitavam, estando no Carmelo, tendo a oportunidade de conversar com algumas religiosas. E de fato, aquela menina que não saiu do Carmelo tem muito a nos ensinar ainda hoje. E não é à toa que com São Francisco Xavier ela é patrona das missões.
porque a capacidade de corresponder ao projeto de Deus em Terezinha é tão grande, que hoje nós ainda insatisfeitos com o ordinário da vida, com o dia a dia da vida, quer seja você dono de casa, ou quer seja você empresário, com todas as dificuldades, nós ainda não nos acordamos para a pequena Via. Que, por exemplo, a pequena Via ensinava e ensinou Terezinha que aquela sua colega, lá nos 20 graus abaixo de zero, enquanto elas lavavam a roupa, lá o hábito, a sua colega tacava aquela água fria nela, e Terezinha, em vez de odiá-la, de receber uma água com 20 graus negativos, né, quase congelando naquele frio, ela descobre que a única forma daquela irmã amá-la era tacando água nela fria. Então, quando nós olhamos para Terezinha, do menino Jesus e da Sagrada Face, nós enxergamos nela uma face de Cristo, do amor da cruz, do amor da oblação sincera. E aí a gente se pergunta, quando faz a novena de Santa Terezinha e ganha aquela rosa, será que eu tenho o rosto de Terezinha? Será que eu trago os traços daqueles santos pelos quais eu peço a intercessão? Ou eu me ocupo apenas da sua intercessão e não da sua grandeza? Eu não sei se vocês sabem, mas para ser santo não é que precisa de 2 milagres, nem disso precisa, porque o Papa pode declarar santidade a partir dos atos heróicos. E na minha opinião, o maior ato heróico da vida é amar sem receber nada em troca. É o amor da cruz, é o amor de Teresa de Ávila, é o amor de Terezinha, de João da Cruz, de tantos santos carmelitas e de tantos outros santos. Um amor de entrega, de um coração que se doa, de um coração que se coloca a servir, não de um coração que está preocupado com o ordinário da vida, mas que faz do ordinário da vida um lugar para o encontro com Deus. E como isso é difícil, eu viajo bastante para as missas, etc e tal, às vezes para a pregação de um retiro em comunidades longínquas do Brasil, etc e tal. E aí eu escuto as pessoas dizendo assim: nossa, nós poderíamos ter um padre igual o senhor aqui. Eu falei: não, vocês têm o melhor dos sacerdotes, é aquele que aguenta os 6 todo dia, porque talvez eu não aguentasse alguém que me falasse isso. É aquele que está no ordinário da vida, não diferente, porque eu também estou nos meus atendimentos na comunidade, na unção dos enfermos, nas visitas aos doentes, tudo isso. Mas nós não somos mais importantes, não, porque o cotidiano é o desafio de amor maior para nós. Aqui é gostoso. Eu não sei a maioria das pessoas o nome, não sei se vocês são dizimistas ou não, não sei se vocês falam mal de mim ou não. Aqui é gostoso. Quando eu vou visitar uma comunidade, lá para um evento, etc e tal, é bom, eu falo tudo como se na minha comunidade tudo fosse perfeito, e não é, porque é uma delícia louvar ao Deus, etc e tal, ajoelhar, cantar, sentir meu coração bater. Só que é igual amor de casamento, isso existe 6 meses, e depois o cotidiano se torna o desafio, o cotidiano se torna até uma cruz. O cotidiano desafia a minha vida, como desafia a vida de um casal, e é por isso que a gente tem que valorizar quem está perto de nós. Você de qualquer comunidade do Brasil, se o seu padre lhe permitir, dê um abraço. Fala assim: o padre Márcio Tadeu mandou lhe dar um abraço.
porque o Senhor é muito importante, porque está no cotidiano das nossas comunidades, lá junto aos enlutados, rezando a missa do sétimo dia, fazendo a Eucaristia brilhar, coordenando as pastorais, né? Iluminando nós com a palavra, simples ou complexa, porque é o ordinário que importa, como os Teresinha nos diz. E aqui Jesus está falando isso. Quando Jesus chama a uma consagração especial, a um segmento especial, a uma maneira de viver especial, cria-se sempre um before e um after, um antes e um depois. Não tem jeito. Se eu continuo a pessoa mal-humorada que eu fui antes, é sinal que ainda não há um depois. E é por isso que a gente não evangeliza, principalmente quem está em casa. Eu vou para a igreja, arrumo meus problemas lá na igreja, etc e tal, chego em casa, eu saí mal-humorado, eu volto 3 vezes mais mal-humorado, desconto quem está em casa, e aí o marido lá está cansado, descansando, assistindo o Faustão na televisão, ele olha e fala assim: mas essa mulher foi para a igreja rezar para Deus ou para o diabo? Porque ela saiu melhor do que voltou. Amados, da maneira que a gente sai daqui, é a maneira que nós evangelizamos. É a maneira das pessoas encontrarem em nós o carinho, a luz, ou o traço do capeta que a gente vem buscar, inclusive na igreja, da inimizade, da fofoca, do vaidade. E é por isso que a gente não consegue de fato seguir a Jesus. Por quê? Nós vamos seguir a Jesus e o que ele está falando? Vocês estão preocupados com o que está acontecendo lá atrás. Não, os mortos enterrem seus mortos. Nós vamos seguir a Jesus e nós estamos preocupados com o sucesso. Não, o sucesso nosso é a cruz. O sucesso nosso é fazer bem, um arroz todo dia, não deixar empapar. E quando empapar, souber que se pôr 2 pãozinhos lá, fechar direitinho, o arroz vai voltar ao normal. São esses pequenos, grandes segredos da vida que a gente faz para agradar com amor quem está perto de nós, que vai nos dizer a quem nós seguimos. Eu brincava ontem, Magda, ao sair da igreja, vocês se parecem mais com Santa Teresinha ou com o capeta? Isso nem depende de Deus, entende? Depende da nossa decisão, e Jesus é muito claro isso. Quando alguém fala assim, eu vou te seguir. Quando alguém chega para Jesus, eu vou te seguir. O de Rezareno lá chegou, não, eu vou te seguir. Ele falou, não, volta para a tua família, porque você está vendo um momento de sucesso aqui. Porque quem me seguir, vai ter que seguir dessa maneira, no insucesso, na cruz, e num lugar onde você vai ter tudo e não vai ter nada ao mesmo tempo. Porque uma hora a gente tem tudo, estão aqui as religiosas, que tem tudo para o seu trabalho, para a sua missão, mas logo a superiora diz, olha, vou precisar, irmã, você, lá, Burkina Faso, lá na África. A irmã vai dizer, olha, eu jurei obediência na frente de 1000 pessoas, vou ter que ir, é um voto. Mas aí todo mundo fala, mas padre, ela não pode escolher? Não, no reino de Deus quem escolhe as coisas para a gente é Jesus, e é isso que ele está falando. Eu te seguirei para onde for. Jesus falou assim, mas eu não tenho nada, eu só tenho o caminho, eu sou a verdade e a vida, mas eu não tenho nada além disso. E a outra ele fala, segue-me. E aí a pessoa fala assim, não, deixa eu cuidar lá do meu pai, a hora que ele morrer. É igual aquele cristão que está falando assim, quando eu aposentar eu ajudo a igreja, não é? Ou seja, quando ele aposenta tem os netos, ele fala assim, não, quando meus netos crescerem, eu ajudo. Aí, quando os netos cresceram, ele já está cuidando dos bisnetos, ele fala, não, meus netinhos precisam de mim uns 2 anos,
depois ele já está gaga, está com Alzheimer, já está recebendo comunhão em casa e ainda falou: não, quando eu fosse aposentado, eu ia ajudar a igreja. Não, a decisão tem que ser agora. E para ter esse depois com Cristo, amar o ordinário nas nossas vidas, nós temos que deixar tudo para trás. Porque se a gente olhar para trás, vai ensinar aquela lição que Deus deu a Abraão, né? Vamos virar sal, ou seja, e sal sem gosto, jogado pelo chão. E é uma coisa que Deus fala para cada um de nós: quando a gente põe a mão no reino, para construir o reino, para anunciar o reino, a gente não olha mais para trás. Nada deve nos machucar. É uma vida nova que nós somos chamados a viver. Padre, o senhor falou para os religiosos, para os consagrados, para os padres, para os bispos, mas eu falo também para uma pessoa no seu dia a dia, porque para nós também pode se tornar a vida uma rotina. Teresinha, pela pequena via, ela diz assim: encontre a Deus na rotina da tua vida. Então, se você é um estudante para vestibular, tem que passar lá 6 horas no cursinho, estudar mais 3, 4, faça desse momento da tua vida um momento de encontro com Deus. Se você é dono de casa, está tendo que cuidar de 3, 4 netos, faça desse cuidado um cuidado de Deus. Se você é o cuidador de alguém da sua família ou de outra família que está no estágio avançado de demência, quer seja Alzheimer, quer seja o demência, faça daquilo um lugar de oferta. Ame o ordinário da sua vida, porque quando a gente ama e faz com amor aquilo que é o ordinário da vida, o Senhor constrói para nós um depois. Já que quem pôs a mão no arado não pode, não deve, não é bom que olhe jamais para trás. Vamos assumir então a vontade de Deus e vamos tornar daquilo que parece repetitivo na nossa vida, mas é necessário, algo também que a gente encontre o Senhor, a exemplo e a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós.